Capítulo 7. A manifestação além do desejo. A humanidade reduziu a manifestação a desejo e reduziu o desejo a consumo. Talvez esse tenha sido um dos maiores desvios da consciência espiritual na era moderna. As pessoas começaram a buscar cocriação apenas para ganhar dinheiro, conquistar status, atrair riqueza, possuir bens, alimentar a identidade. Mas a verdadeira manifestação talvez nunca tenha sido sobre acúmulo material. Porque uma consciência desperta não deseja apenas enriquecer individualmente dentro de um sistema adoecido. Ela deseja transformar a própria frequência da realidade. Talvez o problema não seja como manifestar mais dinheiro. Talvez a pergunta real seja: por que a humanidade acredita precisar de dinheiro para acessar a abundância? Porque quando a consciência começa a recordar sua natureza divina, ela percebe algo profundo. O objetivo nunca foi manifestar símbolos artificiais. O objetivo era harmonizar a criação. Uma civilização verdadeiramente desperta não manifesta apenas riqueza individual, ela manifesta cura, equilíbrio, expansão, consciência, beleza, cooperação, paz, fluxo. Talvez por isso sociedades espiritualmente avançadas transcendam não apenas a moeda, mas toda a estrutura baseada em medo e separação. Nesses estados de consciência, doenças extremas deixam de existir, guerras deixam de existir, exploração deixa de existir, desigualdades deixam de existir, sistemas financeiros deixam de existir, e até um modelo educacional tradicional perde sentido. Porque quase tudo o que estrutura a civilização terrestre atual nasceu da desconexão. A doença surge quando há profundo desequilíbrio entre consciência, emoção e matéria. A guerra surge da crença na separação. A desigualdade surge da retenção artificial de abundância. O sistema financeiro surge do medo da falta. O sistema educacional tradicional surge da necessidade de produzir indivíduos adaptados à máquina social. Mas em civilizações onde a consciência desperta desde cedo, a vida não é organizada para manter sobrevivência compulsiva. Ela é organizada para expandir consciência. Imagine uma humanidade onde crianças fossem ensinadas conexão energética, harmonia emocional, criação consciente, telepatia intuitiva, relação vibracional com a matéria, respeito absoluto pela vida, manifestação alinhada ao todo. Nesses estados civilizatórios, criar não seria esforço desesperado, seria a extensão natural da consciência. Talvez por isso tantas tradições antigas falem sobre mestres capazes de criar, de curar, materializar, transformar matéria, atravessar limitações físicas, alterar estados da realidade. A humanidade moderna chama isso de impossível, porque foi treinada dentro de um paradigma extremamente limitado da consciência. Mas ao longo da história surgiram inúmeros relatos sobre seres que transcendiam parcialmente as regras comuns da matéria. Jesus talvez tenha sido uma das figuras mais conhecidas, mas não foi o único. Em diferentes culturas existem relatos sobre mestres que curavam através da presença, alteravam estados físicos, manifestavam alimento, realizavam fenômenos considerados impossíveis, acessavam estados elevados de consciência. Alguns chamariam isso de siddhis, outros de milagres, outros de alinhamento divino. Talvez fossem apenas expressões de uma consciência menos aprisionada pela crença coletiva da limitação. A questão talvez nunca tenha sido: esses eventos desafiam as leis da realidade?
Talvez a questão seja, a humanidade conhece realmente todas as leis da consciência? Porque o paradigma moderno ainda separa radicalmente mente e matéria, espírito e corpo, consciência e criação, mas talvez essa separação seja ilusória. Talvez a matéria seja muito mais sensível à consciência do que o planeta atualmente compreende. Talvez civilizações avançadas tenham desenvolvido isso não como religião, mas como ciência consciencial. Nesses mundos, manifestação instantânea não seria considerado sobrenatural, seria natural, porque quando uma consciência deixa de vibrar medo, carência, competição, separação, ela entra em alinhamento profundo com o fluxo criador da existência. Então, o intermediário perde função, a moeda deixa de fazer sentido, porque desde quando uma consciência conectada diretamente à fonte precisaria de um símbolo artificial para acessar a abundância? O dinheiro seria visto apenas como tecnologia transitória de uma civilização espiritualmente matura. Uma tentativa limitada de administrar recursos em uma sociedade baseada em medo. Mas quando a consciência desperta plenamente, a lógica inteira muda. O foco deixa de ser como consigo mais e passa a ser como harmonizo a realidade. Porque manifestação verdadeira não é algo espiritual, criando luxo infinito. Manifestação verdadeira é consciência alinhada, gerando expansão da vida. Talvez por isso os grandes mestres espirituais raramente tenham usado sua consciência para acumular riqueza pessoal. Eles utilizavam presença para curar, despertar, alimentar, ensinar, transformar estados de consciência, porque compreendiam algo que a humanidade ainda está começando a recordar. A verdadeira abundância não nasce da posse, ela nasce da unidade com a fonte. Talvez o vós sois deuses nunca tenha sido manifesta em milhões em suas contas. Talvez significasse vocês esqueceram a dimensão criadora da própria consciência. E talvez o maior erro da humanidade moderna tenha sido usar o despertar espiritual para fortalecer o ego material, em vez de transcender a própria lógica da escassez. Porque uma consciência verdadeiramente desperta não deseja apenas escapar individualmente do sofrimento. Ela deseja criar uma realidade onde sofrimento desnecessário já não precise existir. Uma realidade onde ninguém precise comprar dignidade, ninguém precise competir para sobreviver, ninguém precise adoecer emocionalmente para pertencer e a vida volte a operar em fluxo harmônico com a própria criação. Talvez esse seja o próximo estágio da humanidade. Talvez não apenas evolução tecnológica, mas evolução da consciência. O instante em que o ser humano finalmente recordar que manifestação nunca foi sobre dinheiro, foi sobre lembrar quem realmente é.